Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula passada, a gente falou sobre a conquista e a colonização da América Espanhola, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização da América Portuguesa. Para fins didáticos, eu vou utilizar o termo aqui de descoberta, quando os portugueses chegam em 1500 aqui nas terras onde hoje é o Brasil, tá? Mas a gente já viu que esse termo ele não é correto porque já havia, habitantes aqui, os povos nativos, morando no território onde hoje é o Brasil, aqui na América. Então, é descoberta do ponto de vista, dos europeus. Então, esse termo eu vou utilizar só mesmo para fins didáticos e facilitar aí a compreensão de vocês. Então, nessa primeira aula, nós vamos analisar a chegada dos portugueses aqui na América, tá? Em 1500, com Pedro Álvares Cabral, até 1530, quando de fato vem uma primeira expedição para colonizar, iniciar a colonização aqui, do Brasil. Então a gente repara que tem 30 anos aí da descoberta até o início da colonização. E a gente vai ver aí por que teve esse tempo aí, de espera para colonizar, sendo que os espanhóis, já logo que eles conseguiram conquistar, dominar ali os nativos, os incas, os astecas, os indígenas que viviam ali na América Espanhola, eles já começaram a sua colonização, já criaram ali as suas administrações, para administrar ali seu território. Por que isso não aconteceu aqui com o Brasil? Então a gente precisa só relembrar um pouquinho aí aquelas divisões, que aconteceram no período aí das grandes navegações, Então coincide o período das grandes navegações com o período aí, das descobertas, tá? Então numa primeira proposta após, Cristóvão Colombo ter chegado aqui à América, então um ano depois, 1493, foi proposto aí, a bula intercoeteira, que dividia, as terras por descobrir, as terras descobertas aqui, o Novo Mundo, dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, tá? A 100 léguas, seria traçado um meridiano, uma linha aqui, ó, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, tá? E o que estivesse à esquerda, a oeste dessa linha, pertenceria à Espanha, e o que estivesse, a leste dessa linha, pertenceria aí a Portugal, tá? Só que Portugal logo fez, questão ali de pedir um novo acordo, uma revisão desse tratado. Então essa bula intercoeteira ela ficou valendo por pouco tempo, O que ficou mais conhecido, o que ficou, mais definido foi o Tratado de Tordesilhas, criado aí, no ano seguinte, 1494, que ao invés de ser 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, passou a ser 370 léguas, tá? Das ilhas aqui de Cabo Verde. Então, o território, português aqui na América ficaria aqui correspondente ao litoral brasileiro, a essa metade aqui de onde hoje é o território brasileiro, tá? Com o passar do tempo, essas fronteiras vão, se mudando, mas inicialmente somente esse pedaço aqui, que já é muito, ficaria aí por conta dos portugueses. Então, o Tratado de Tordesilhas era 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que daria, nessa região aqui. Então, o restante ficaria para a Espanha. Então, vamos lá. Em 1530, 22 de abril, em 1500, 22 de abril, a esquadra, de Pedro Álvares Cabral, que estava indo em direção a Calicut, na Índia, onde que os portugueses, estavam fazendo ali comércio, era a rota das especiarias, o comércio muito lucrativo, para os europeus ali naquele momento. Ele, desvia do seu caminho, para vir, aqui nas terras onde hoje é o Brasil. Alguns, historiadores dizem que foi por sorte, que ele desviou e veio parar aqui, mas o que hoje é mais aceito entre os historiadores é que eles sabiam da existência, de terras aqui, na América, devido às descobertas, que
o Cristóvão Colombo, né, já tinha feito anos anteriores, né? Então eles, né, teriam desviado, né, feito esse desvio do seu caminho para chegar aqui a essas terras e reivindicá-las para o rei de Portugal, para a coroa portuguesa, tá? Então eles, ao chegarem aqui, eles ficam 10 dias, né, reabastecem ali os seus navios e retomam, né, o rumo para as Índias. Ao chegar aqui, né, eles chegam na região de Porto Seguro, né, na Bahia, e rezam ali a primeira missa. Lembrando que a Igreja Católica estava sempre presente aí nessas expedições, né, marítimas, sempre tinha ali um capelão, né, um padre ali, né, para fazer essas orações, né, principalmente Portugal e Espanha, países ali extremamente católicos, tá? E aqui é uma retratação, né, do que teria sido essa primeira missa, só que é uma ilustração muito de exaltação, né, esse quadro aqui. Reparem, né, as roupas branquinhas, né, muito bonito, né, um baú aqui provavelmente cheio de riquezas, né, esses soldados aqui com armaduras. Muito pouco provável isso teria acontecido dessa forma, né? Eles tinham passado aí 40 dias, né? Quase 2 meses aí em alto mar, com uma alimentação precária, né? Sem banho. Então eles teriam chegado aqui, né? Esfarrapados, sujos, fedidos, tá? Então pouco provável teria acontecido dessa forma, né? Com que está sendo retratado aqui no quadro, né? Mas a gente é claro que as pessoas, quando vão retratar um acontecimento, né, enfeitam demais, né, para exaltar esses valores aí. Aí aqui nós temos um mapa, né, de 1519, né, que já mostra aqui os indígenas, né, carregando o pau-brasil para, né, o litoral, né, e mostra também alguns animais exóticos, inclusive aqui um dragão, né, o que poderia ser um dragão aqui, ó, com asas, né, uma língua aqui, mostrando o quê? Mostrando desconhecimento, né, que era um novo mundo para esses europeus, também para os indígenas, né, porque os indígenas, quando, né, se deparam aí com os homens brancos, né, com os europeus, é totalmente diferente o seu modo de vestir, aquelas embarcações, né, que estavam chegando, né, os instrumentos que eles traziam consigo, né, as armas, tudo isso era novidade para os dois grupos, tá? Mas aí esse mapa mostra aí um pouco desse desconhecimento, né, dessa visão preconceituosa, né, dos europeus com relação ao território brasileiro, tá? Aos indígenas principalmente. Aí aqui, né, uma imagem também, né, bem chocante, né, da época de um registro, né, desses viajantes que vinham aí, né, junto com as expedições, fazendo uma retratação aí dos índios antropofágicos, né, que são os índios canibais, tá? Mas aí essa daqui com certeza é uma visão preconceituosa, inclusive os índios, né, existiam, né, esses índios antropofágicos, né, canibais, mas em pouca quantidade, né, digamos assim, eram poucas tribos, e eles não consumiam outras pessoas, outros seres humanos, né, no dia a dia, né, como se fosse uma carne que a gente consome aí no almoço todo dia. Eram eventos, né, especiais, né, com prisioneiros de guerra, né, e guerreiros, né, valorosos, né, com altos valores, né, com coragem, né, que demonstrasse coragem, né, virtudes, porque eles acreditavam que ao consumir a carne, né, desses guerreiros, eles, né, absorveriam, né, todas essas virtudes aí desses guerreiros. Então eles não iriam consumir uma pessoa fraca, uma pessoa doente, né, uma pessoa aí que não tivesse nenhuma qualidade, tá? Então, assim, fazia parte de uma questão ritualística de algumas tribos indígenas. Só que da forma com que, né, não justificando, tá? Esses atos, não. De toda forma, né, são atos aí que deveriam, do meu ponto de vista, né, serem mudados aí. Mas, né, era uma cultura que os europeus, né, não entendiam e que fazia parte aí, né, de algumas tribos indígenas.
tá? E como que foi esse primeiro contato aí, então, dos europeus com os indígenas? Inicialmente foi tudo tranquilo, tá? Foi um contato pacífico, inclusive nesse mapa, né, que é o da página anterior ali, mostrando os índios carregando aqui o pau-brasil, eram eles que executavam esse trabalho, né, de cortar o pau-brasil, né, no litoral aqui e carregar, né, até as praias, até as feitorias, né? A gente já comentou de feitorias quando os portugueses, né, chegam ali nos territórios africanos, né, eles constroem feitorias que eram grandes fortes ali para guardar produtos, né, esperando as embarcações para transportar esses produtos, né? Então as feitorias eram entrepostos comerciais, né, fortes aí construídos nos litorais, tá? Então os portugueses começaram a construir feitorias, né, ao descobrirem o pau-brasil que tinha um valor comercial, né, relativamente elevado lá na Europa, tá? Mas não tanto quanto as especiarias, né, nas Índias, né, lá do Oriente. Então, são os indígenas que cortam, né, e transportam essas toras de pau-brasil para as feitorias. E por que eles fazem isso? Né? Por conta que os portugueses oferecem para eles produtos que eram úteis para eles, né, como machados, enxadas, facas, né, espelhos, que para os portugueses tinham um valor baixo, né, comparado ali ao pau-brasil, mas para os indígenas tinha um valor muito alto, porque eles não conheciam, né, não tinham produtos ali feitos de ferro, né, não conheciam, por exemplo, um espelho. Então, eram produtos úteis, né, e valiosos aí para os indígenas. Então, essa troca, né, entre produtos e serviços, sem envolver dinheiro, ela é chamada de escambo, tá? Então, escambo, trocas aí de produto por produto ou produto por serviço. Então, nesses primeiros momentos aí, aconteceu tudo de forma bem pacífica, tá? É claro que um estranhamento, né, de ambas as partes, né, pela cultura de um povo e de outro, tá? Mas sem muitos conflitos, sem guerras, né, sem tentar escravizar esses índios, tá? Então, nesse primeiro momento, ocorreu de forma aí bem tranquila. Aí vamos falar aí por que não efetivou a colonização, né, de fato, logo, né, da chegada de Pedro Álvares Cabral. Né? Então nós vamos elencar aqui três, né, fatores principais. O elevado lucro, né, no comércio de especiarias, né, do Oriente. Então, por mais que o pau-brasil, né, ele tivesse um valor alto lá na Europa, né, ele não compensava, né, ele não substituía o lucro que ainda estava sendo gerado pelo comércio com as especiarias. Tá? Então, deslocar recursos para, né, extrair aqui o pau-brasil, né, não ia suprir o lucro que era tido aí com o comércio de especiarias. Então, eles continuaram, né, comercializando lá com o Oriente. Tá? Não foi encontrado ouro em primeiro momento, né? Nem ouro e nem prata, assim como lá na América Espanhola, né? Nas colônias onde os espanhóis chegaram, que logo de cara eles já descobriram, né, muitas riquezas. Né? Então, eles já tiveram interesse logo de começar a colonização. Aqui no Brasil, como, né, não encontrou-se esses metais preciosos, eles foram deixando de lado esse território. E a impossibilidade de efetivar, né, comércio aí com os nativos, né, porque o único produto que tinha, né, para comercializar aqui era o pau-brasil, que eles já estavam fazendo, mas em menor escala, como eu já disse para vocês, né, não supria o comércio com o Oriente. Então, esses são os fatores aí, né, que impossibilitaram, né, que fez com que não se efetivasse essa colonização no primeiro momento. Aí uma imagem aí, né, do pau-brasil, não sei se vocês, né, já viram algum, né, uma planta, né, uma árvore nativa da Mata Atlântica, né, então aqui do litoral brasileiro, e que é preservada, né, corre até risco aí de extinção devido à grande extração, né, do pau-brasil nesse período aí colonial. Tá?
aí, né, mais uma vez mostrando aí o trabalho, né, que era exercido aí pelos indígenas, né, uma ilustração desse trabalho aí de cortar o pau-brasil e transportar para as feitorias, né, esse trabalho aí que era feito aí por meio do escambo, né, dessas trocas. Então, muitas vezes foi explicado para vocês, né, em alguns anos, que eles trocavam esse serviço por bugigangas, né? Bugiganga é aquilo que é descartável, né? Que não tem valor nenhum, tá? Pedrinhas, conchas. Não, tá? O que eles trocavam eram produtos úteis para os indígenas, tá? Então, cada um vai dar o valor ao produto, né, que melhor te interessa. E né, aí, né, como nesse primeiro momento aí não houve uma colonização de fato, né, somente as feitorias e as outras potências, né, principalmente ali a França, né, Inglaterra, Holanda, elas não aceitaram, né, aquele Tratado de Tordesilhas, já que as grandes navegações para esses estados começaram, né, posteriormente. Eles começaram a querer invadir esses territórios aí, né, tanto aqui no Brasil quanto na América Espanhola, tá? Mas a gente está falando aqui da América Portuguesa. Então eles começaram a tentar invadir, né, esses territórios. E para defender, né, essa nova terra aqui, né, e coibir essa ação de pirataria, né, dos corsários, que são os piratas, né, os piratas, né, eram chamados aí de corsários, tá? Foi criada aí as expedições guarda-costas, né, que eram, né, expedições marítimas, tá, que também atuavam em terra para proteger o que a costa brasileira, proteger esse território. Só que, né, essas expedições guarda-costas elas não tiveram um sucesso muito grande, né? Claro que elas conseguiram coibir um pouco essa ação, expulsar alguns invasores, né, entre aspas aí, né, igual a expedição de Cristóvão Jacques aqui, conseguiu expulsar os franceses do Rio da Prata, então lá no sul do país, tá? Mas, né, acabou não tendo muito, né, sucesso devido aos sucessivos ataques, né, que essas potências, principalmente os franceses, faziam aqui, né, no litoral português. Então, já no ano de 1530, né, devido a esses grandes ataques, né, principalmente ali por parte dos franceses, né, os franceses tiveram, né, uma colônia por 12 anos aqui no território brasileiro, né, de 1555 a 1567. Então, assim, por conta desses ataques aí, os portugueses eles definiram que tinha que vir, né, uma expedição de colonização aqui desse território. Que somente quando, né, tivessem moradores aqui é que eles conseguiriam defender, né, que somente essas expedições guarda-costas não seriam suficientes. Tá? Então, aqui tem até uma frase, né, do Francisco I, aí, o rei da França, né, nesse momento, que ele diz: o sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de Adão, onde é que está escrito no testamento de Adão e Eva que Portugal e Espanha podem dividir o mundo. Então, falando dessa contestação do Tratado de Tordesilhas, né? Como que Portugal e Espanha dividem o mundo aí, né? Sendo que a Bíblia, que seria ali, né, uma lei suprema, né, não tem nada falando, né, desse direito de Portugal e Espanha. Então, eles também teriam direito a essas terras, né? Por isso que eles faziam essas invasões aí, que eles não queriam, né, ficar no prejuízo, sem nada, né, sem conquistar nada. Tá? Então, por que né, os portugueses decidem iniciar a colonização aqui no Brasil? Declínio do comércio de especiarias com o Oriente. Então, a competição lá no Oriente, né, pelos comércios ali, fez com que, né, não fosse tão mais lucrativo aquele comércio. Então, os portugueses começaram, então, a olhar para o seu território aqui na América. Tá? A descoberta ali de ouro na América Espanhola, então, os portugueses, eles
imaginaram que pudesse ter também esses metais, né, preciosos aqui, né, então que deveriam explorar esse território em busca, né, de ouro, e o risco, né, o principal deles aqui, o risco de perder a terra para esses invasores, que se não tivesse gente morando aqui, não teria como eles se defenderem e acabariam perdendo esse território aí para esses invasores, tá? E aí, né, dá início à colonização em 1530. Então a gente viu essa lacuna, né, de 1500, né, da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui até 1530, quando Portugal envia à América aqui, né, a primeira expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Ele vai fundar uma vila onde hoje é São Paulo, né, a vila de São Vicente, tá? E qual que era o objetivo dessa colonização, então? Olha, explorar o litoral, né, defender o território de invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, fundar povoados, né, para, né, cada vez mais povoar esse território e, né, na intenção de defender também, né, e de ampliar, de explorar suas riquezas, e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar. Então, o pau-brasil, né, ele, nesse primeiro momento, né, de 1500 a 1530, ele teve uma exploração muito predatória, né, e com o passar do tempo vai diminuindo também essa extração. Essas árvores elas não conseguem, né, se reerguer num curto espaço de tempo. Então, eles tinham que visar um outro produto, né, para gerar lucro. Então, a cana-de-açúcar foi esse produto aí escolhido, que já era cultivada pelos portugueses, tá, nas suas ilhas ali do Oceano Atlântico, e tinha um alto valor comercial lá na Europa, tá? E dá sucesso, né? Tem sucesso aí o cultivo de cana-de-açúcar. Né? Então, a gente também costuma estudar, né, a história do Brasil, a história econômica do Brasil por ciclos, né? A gente fala que o primeiro ciclo é o ciclo do pau-brasil, o segundo ciclo é o da cana-de-açúcar, o terceiro do ouro e o quarto ali o do café, tá? É claro que a extração do pau-brasil ela não parou, né, com o cultivo da cana-de-açúcar, né, mas foi sendo substituída ali ao longo do tempo devido a essa a escassez do pau-brasil, né, e a expansão, né, das terras aí para o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, desenvolve-se aí primeiro o cultivo da cana-de-açúcar e isso vai se espalhar aí para as outras partes do território, né, brasileiro. Por que, então, que eles iniciam o cultivo da cana-de-açúcar? Disponibilidade de terras, então aqui tinha muita terra para eles cultivarem esse produto, um elevado valor, né, do produto na Europa e clima e solo favoráveis, né, um clima tropical, né, como o Brasil, é propício para o cultivo da cana-de-açúcar, e o solo, ali na região de São Vicente, né, nós tínhamos o solo de massa-peixe, né, uma terra escura, rica em nutrientes, né, muito favorável aí ao cultivo, né, da cana-de-açúcar. Né, então, nós temos aí esse principal produto aí de exploração por parte aí dos portugueses. Então, a gente vai ver que o interesse dos portugueses, né, de manter esse território aqui era só para gerar lucro para a coroa portuguesa, né, por conta lá do pacto colonial. Né? Eles não tinham intenção, de fato, de vir morar aqui, né, no Brasil para constituir uma nova vida, né, construir uma nova metrópole aqui na colônia. Não, era uma colônia aqui de exploração. Né? Então a gente costuma usar esse termo aí, de exploração, explorar essas terras, tirar toda a riqueza que poderia ser tirada, né, e levar para Portugal. Bom, na próxima aula, né, que já se estendeu demais aqui, nós vamos falar aí das divisões, né, desse território aí nas capitanias hereditárias, tá? Então nós vamos dar sequência aí nesse processo de colonização da América Portuguesa. Qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato comigo. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se tiver algo que não tenha ficado bem explicado, né, vocês me procurem, tá? Então, um grande abraço e bons estudos aí para vocês.